O que ninguém te conta quando você chega aos 60 anos. Fica nesse vídeo que eu te conto. Vida após os 60. O que ninguém te conta. Se você já chegou aos 60 ou já passou como eu, é nesse vídeo que eu vou te mostrar 4 reflexões que perdem completamente o sentido quando chegamos nessa idade. Depois dos 60, muita coisa muda. Mas nem tudo que a gente vive, as pessoas contam. Hoje eu vou abrir meu coração para vocês e deixar aqui algumas questões para que possamos chegar aonde nós chegamos e como chegar aqui. Assim, ativas, responsáveis, com vida própria, com uma leveza, com responsabilidade, com autoridade, com autonomia, com tudo aquilo que você tem de direito. Primeiro, nem sempre é fácil. Tem dias que a gente se sente um pouco mais no silêncio, às vezes com uma saudade maior ou com um emocional um pouco mais aflorado. Por exemplo, trabalhar por status ou por reconhecimento. Quando começamos a buscar dinheiro, validação, que isso é uma coisa natural da vida, isso nessa fase dos 60 muda e perde o sentido, né? Com a maturidade que nós temos que buscar algo que faça dar mais sentido na nossa vida. Pensar mais em nós mesmas e deixar de pensar nas pessoas ou o que elas pensam sobre nós ou sobre a vida. Eu digo assim que é a sociedade, porque a sociedade nos cobra muito, né? Certas coisas, então a gente acaba fazendo coisas que a sociedade nos impõe e nós temos que ter a nossa própria vontade. E nós conseguimos fazer isso. Então ter 60 ou mais é um marco de liberdade, sabedoria, resignificação, ou seja, ter um processo psicológico e emocional que pode haver mudanças de passado doloroso ou negativo, tornando a ser um aprendizado ou uma superação. Isso vai surgir desafios no longo desse nosso caminhar, vão surgir muitos desafios em nossas vidas, né? Com as possibilidades de crescimento que antes não eram tão visíveis, né? Primeiro, processo ativo e contínuo. Não é apagar o passado, mas usá-lo como uma sabe? Que é uma bagagem de superação ou também traumas que a gente pode estar trazendo e algumas perdas e conquistas. B. Na prática, a perda de emprego ou alguns traumas da infância que refletem por toda a nossa vida. Então a gente pode trazer realmente alguns traumas da nossa infância. Porque veja bem, meus amores, nós não temos um folheto, um livrinho de instruções. Como que a gente tem que fazer, como que a gente tem que seguir. Não é que nem um aparelho doméstico ou um sofá que você compra que vem aquele livrinho de instruções, como que você deve desmontar, como que você deve ligar, se é no 110, se é no 120. Nós não temos esse tipo de instrução. Então, os nossos pais nos ensinaram como eles aprenderam, como o ensinamento, vamos falar assim, bíblico nos ensinou, né? Que família é muito importante, que nós temos que constituir uma família e temos o homem e uma mulher para constituir essa família. E assim a gente vai indo pelo instinto.
Então, o homem, o menino, a criança, homem, né, do sexo masculino, ele aprende que ele tem que brincar de carrinho e de bola, né? Para poder se tornar um homem firme, decisivo, trabalhador e que possa mais tarde estar levando toda essa vitalidade para dentro do seu lar e sustentar uma família, né? E a mulher, já por outro lado, ela aprende desde pequenininha a brincar de casinha e de boneca. Isso quer dizer o quê? Que nos leva a entender que nós vamos ser criadas, fomos criadas para casar, ter um lar, ter um marido e procriar, ter filhos. Isso é a concepção certa, né, do que nós aprendemos na palavra de Deus. A união, formar uma família. É muito bonito isso, né? Então hoje a gente é condicionado a isso, apesar que a gente, nós mulheres ou o mundo no geral aprendeu há uns anos atrás a conquistar a sua liberdade, conquistar o seu espaço, né? Então hoje nós estamos aqui, né? Com essa conquista meia louca, meia desvairada, mas estamos aqui firmes e fortes. Eu me considero uma pessoa que conquistou muitas coisas com muita força, com muita luta. Eu sei que você aí também, né? Então, meus amores, tem muitas coisas que a gente pode estar levando, trazendo para esta nossa vida. Como, por exemplo, também um fim de um relacionamento, né? Que pode ter deixado marcas, sequelas, que ficam bem lá no fundinho do nosso coração, sabe? E que isso às vezes pode se vir à tona, né? Então, o que pode também prejudicar o próximo relacionamento, o futuro relacionamento ou uma futura conquista, porque você vai estar lembrando assim com aquela feridinha que está lá no fundinho. Poxa, eu já passei por isso, eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero viver esses momentos novamente, porque não foram bons para mim. Eu sofri, eu tentei, eu ajudei, eu fiz de tudo, mas não deu certo. Apesar que, se tratando de relacionamento, a gente vai dar o juramento lá, que é muito importante, que a gente vai viver na saúde, na alegria, na tristeza até o fim. Mas hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue isso, né? Porque ninguém tem mais aquele amor, aquela paixão, aquela responsabilidade ou respeito para poder ficar e aceitar, tentar ter um diálogo bom para poder ficar no relacionamento. Então hoje quando a gente vê um relacionamento aí dos nossos pais, que são os mais antigos, que são de 30, 40, 50, 70 anos, nossa, realmente de bater palmas, né? Porque são outros tipos de pessoas com pensamentos diferentes, eles eram diferentes, a vida, a sociedade que eles viviam era diferente, não cobrava tanto, a nossa hoje cobra muito da gente. Então a gente cresce, né, e já vamos estudar, vamos trabalhar, vamos namorar, temos que casar, e hoje estamos aqui com 60 ou mais anos, estamos aqui. Mas a gente teve assim que batalhar para chegar aqui. Não foi fácil. Como para os nossos pais também não foi fácil nos criar. Então a gente não pode também deixar que essa sementinha que fica bem lá no fundinho que venha atrapalhar o nosso relacionamento hoje, as nossas atividades, os nossos projetos. A gente não pode ter mágoas no nosso coração, sabe? Porque isso não ajuda o próximo e não vai me ajudar jamais. Então a gente tem que tirar esse tipo de ressentimento dos nossos corações, sabe? Tem mais uma outra coisa também, a ação aos 60 anos, a vida. É reavaliar as metas, buscar algo ou paixões que antes não faziam muito sentido, mas que agora a gente vê de outra forma, sabe? Essa parte de relacionamento, de ressentimentos, a gente vê de outra forma, porque a gente já tem uma certa maturidade. Os aspectos que podem ativar algo que esteja escondido,
né? Então, de repente, está escondidinho lá dentro também alguma coisa que você fala assim, nossa, eu sou capaz de fazer isso, eu posso, mesmo com 40, 50, 60 anos. A gente pode. Graças a Deus a gente agradece por estar hoje aqui com saúde, andando, fazendo as nossas próprias coisas, cobrindo, correndo atrás das nossas necessidades, porque a gente está com saúde, está podendo andar, está podendo comer sozinha. Mas tem muitos que não podem. É uma outra realidade, mas infelizmente é a vida, né? Uns chegam bem, outros chegam mais ou menos e outros não chegam. Então, essa é a vida. Então tem coisas que muita gente e que a gente está chegando, passando, que a gente que não conta, né? Não contam para nós como que foi ou como que está sendo, né? Eu tenho amigas, tudo assim da minha faixa de idade, mais nova, até mais velhas, que com o convívio que a gente teve, né, nesses 20, 30 anos, a gente sabe como que elas estão vivendo. Então eu que estou chegando lá, eu procuro me manter da melhor forma possível que eu posso a ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Eu estava falando com vocês, a gente tem que ter esse tipo de entendimento, né? Que nem, por exemplo, hoje eu já sou aposentada, né? Me aposentei, trabalhei 33 anos e tenho essa minha aposentadoria, que é uma autoafirmação minha, uma autoestima, uma conquista que eu conquistei esses longos anos de trabalho, né? Foi um mérito e não é qualquer um, principalmente na época que nós estamos, que vai conseguir ter uma aposentadoria. Mas eu e você e muitos de nós que estamos nessa mesma fase, vamos conseguir. Se você não conseguiu a sua ainda, eu tenho certeza que você vai conseguir, com certeza, porque você está se esforçando para chegar lá. Então a aposentadoria nos traz um recomeço para preencher o tempo com essas atividades novas e é uma fase que não tem que se preocupar. A gente não tem que ficar se preocupando com isso, com aquilo. É lógico que a gente vai se preocupar, mas de uma maneira um pouco mais saudável, uma maneira mais regular, uma maneira mais assim eficiente, porque você já passou, eu já passei por muitas coisas, por muitas dificuldades, por muitas aprovações. Então, graças a Deus, hoje nós estamos aqui para poder falar que realmente nós chegamos aqui e ninguém me contou, olha, você tem que fazer isso para que quando você chegar lá, você vai estar assim. Não, a única coisa que a gente se preocupa um pouco é com o negócio da saúde, porque a gente não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que comer menos gordura, não comer muito doce, para quando chegar numa certa idade, com 40 anos, eu estar um pouquinho melhor, né? Mas eu com 40 anos, por mais que eu não fiz tanta coisas assim absurdas ou alheias na minha vida, eu senti dificuldades aos 40 anos, né? Principalmente em subir alguns 6 degraus, eu já ficava meio cansada. Limpar a casa, eu já limpava a casa com assim, com mais lentidão, né? Então eu acho que tudo isso daí contribui. Então a gente não tem um livrinho para falar assim, olha, Fátima, você quando tiver com 40, com 50, você tem que fazer isso. Quando você fizer 55, você tem que fazer isso. Ninguém te conta isso. Então hoje eu espero que nesse nosso bate-papo aqui eu possa estar trazendo de uma certa forma algum entusiasmo, alguma coisa que te fala assim, poxa vida, é assim mesmo que eu me via e hoje eu estou aqui por méritos meus. São seus méritos. Você tem que dar, sabe, se sentir elogiada com isso, porque foram seus esforços. Não foi ninguém que trabalhou por você por 30 anos para você chegar hoje aqui, estar bem ou não e ficar pensativa, se preocupando ou, sabe, por que eu não consegui? Não, a gente ainda tem condições, a vida não acaba aqui nos 60 anos. Outra coisa também, autoconhecimento e leveza. A vida é curta, sabe? Temos que focar naquilo que nos traz satisfação pessoal, que nos traz firmeza, confiança e dizer não, sabe? Dizer não
quando for necessário, com educação, com humildade, com sinceridade, no momento certo, você pode dizer não. Por quê? Você não está com vontade, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo, você não quer levantar cedo hoje. Você tem todo esse seu direito. Você não quer ir numa festa. Então você pode falar, não, eu não quero, hoje eu não estou bem, não estou com vontade, não estou afim, não quero. Então você tem esse livre-arbítrio de ir e vir. Glória a Deus, né, por isso. Eu me sinto muito bem com isso, né? E eu, por exemplo, tenho minha aposentadoria, como eu falei, né? E continuo trabalhando porque, né, a aposentadoria não é que não dá, ela dá, apesar que poderia ser melhor, né? A minha, a sua, poderia ser melhor, porque o certo seria você trabalhar o tempo necessário que a lei exige, você ter a sua aposentadoria e não trabalhar mais, ficar em casa cuidando dos seus filhos, assim, né? Vamos dizer assim, e olhando os seus netinhos, curtindo o seu netinho, viajando, curtindo a sua casa, passeando, conhecendo lugares, conhecendo pessoas. Esse seria o ideal. É esse plano que Jesus tinha ou ainda tem para nossas vidas. Só que com essas mudanças todas, com essas coisas todas de tempo, isso mudou um pouco, né? Então, ter também o desapego, desapegar de ressentimentos, sabe? De se desapegar de certas coisas que naquela época te faziam mal, mas que hoje você não pode deixar isso vir a te impedir de ter certas atitudes, sabe? Então, vamos fazer jus aos nossos 60 anos, aos nossos 40, aos nossos 50, aos nossos 55, aos nossos 67, aos nossos 70 anos. Vamos fazer jus disso. Vamos ser felizes, né? Terceiro tópico, vamos dizer assim, saúde em primeiro lugar. Física ou mentalmente é o mais importante, a gente ter uma qualidade de vida melhor nessa fase. Isso é muito importante, é essencial a saúde, porque é com a saúde que a gente vive, que a gente consegue se levantar, que a gente consegue ter as nossas coisas, que a gente consegue correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Porque sem ela, meus amores, infelizmente a gente não consegue. E sempre estar agradecendo a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, em evidência em nossas vidas, e ter esse sentimento que é por Ele. Porque tudo que nós temos aqui não nos pertence. Isso aqui é só uma passagem. Então a gente tem que saber usar isso aqui, porque não é pecado. Deus falou, você pode usufruir dessa vida. Você pode ter aquilo que você quiser, do bom e do melhor. Mas tem que ser com humildade, com amor, sem fazer maldade para as pessoas. Fazer o bem ao próximo, sabe? Tudo isso é muito importante, porque a felicidade daqui é momentânea. Mas a felicidade completa, infinita, é na nossa salvação, é junto a Deus no céu, né? Então a gente tem que trabalhar aqui para isso, para a gente poder ter uma vida, uma felicidade lá tranquila, eterna. Lá sim a gente vai ser feliz. Aqui é tudo passagem. Quarto ponto, se valorizar. Encarar a vida com orgulho, usando suas experiências de vida como uma bagagem, sabe? Uma bagagem de vida que você trouxe desde lá até aqui. É uma experiência tão grande, é que nem quando a gente fala assim, o que você aprendeu dentro de casa no berço, ninguém te tira. Ninguém tira a sua educação, o seu amor, o seu respeito que você tem com você, com a sua família, com os mais velhos. Isso ninguém tira, ninguém rouba de você. Então, você tem que se valorizar. Nós temos que nos valorizar como mulher, como mãe, como esposa, como empresária, como aposentada, aos 60 anos ou não. Nós temos que nos dar valor, exigir que a sociedade nos valorize, sabe? Não deixar acontecer essas atrocidades que vivem acontecendo aí.
A gente não pode ficar de braços cruzados, nós temos que agir. Se eu agir aqui no meu pedaço, você agir aí no seu, e nós todas sem chegar no mesmo ideal, que é essa coisa positiva que a gente quer, nossa, a gente, ou para as futuras mulheres, vai ter um mundo melhor, né? Assim a gente crê e espera. E também a gente ter se tornar como referência para as outras pessoas. É a gente poder aprender com eles, essa juventude que vem vindo, que a gente está aprendendo a lidar com a internet, aprendendo a lidar com coisas novas, com essa tecnologia que está surgindo todos os dias, está mudando, né? E também ensinar com essa bagagem toda que a gente tem. A gente tem todo o ensinamento da vida para poder estar passando coisas boas para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os amigos, para as pessoas que vivem no nosso ao redor, no nosso convívio. Então, isso, é um ponto X, um ponto de referência, sabe? Através dessa vida que a gente tem de melhor qualidade de vida, a gente vai conseguir ter todos esses conjuntos, todas essas referências para a gente poder passar para frente isso. Porque a vida não acaba aqui, como eu falei, a vida continua, né? Ou se não também, não ficar pensando que a gente está, porque eu cheguei aos 60 anos, eu não posso fazer mais nada, eu estou em desuso, eu sou arcaica, eu não consigo me adaptar a essa nova sociedade, ao IA, eu não consigo me adaptar. Não pode pensar assim. Você tem que ser otimista, sabe? Eu estou aqui, eu sou real, sabe? Eu tenho dificuldades de estar em alguns certos lugares, porque não faz mais parte do meu convívio, ou se eu estou numa reunião, num bate-papo, tem algum assunto que eu não sei, mas eu também não sou obrigada a saber de tudo. Eu não posso ficar 24 horas lendo jornal ou vendo televisão e falar assim, não, eu sei, eu continuo sendo... Não preciso de tudo isso. A bagagem que eu tenho, se eu continuar me lapidando a cada dia, eu vou continuar tendo todos esses apetrechos e não vou me sentir arcaica, não vou me sentir em desuso, sabe? Vocês conseguem me entender isso? A gente não pode se sentir velha. Eu acho que velho é um guarda-roupa que não sai do lugar. Vocês concordam comigo? Velho é um sofá, é um móvel que não sai do lugar, não. A gente se locomove, a gente anda, a gente vai, a gente vem. Isso que é importante. Temos que cultivar também novos hábitos, sabe? Nossos hobbies, a gente deixar fluir nossos hobbies, as nossas vontades, né? Se você gosta de dançar, se você gosta de ir num barzinho, se você gosta de ir no cinema, sentar com os amigos num lugar bem aconchegante, ir viajar para o campo, para a praia, deixa isso acontecer, sabe? Esses hábitos rejuvenescem o corpo e a alma, a mente, sabe? Então isso é muito importante que a gente deixa isso florar. Não vamos esquecer, só por causa que eu cheguei no 60, né? Eu cheguei no 60, eu tô chegando lá, eu já passei, que eu não vou mais me dar esse prazer. De jeito nenhum, a gente tem que continuar. Eu vejo assim, sabe? Eu já fiz muitas coisas na minha vida. Eu amo dançar. Mesmo quando eu estava separada do meu esposo, quando eu sentia vontade de separar, eu ligava para ele e falava, olha, me leva para dançar? Será que você pode me levar para dançar fim de semana? E ele me levava. Nossa, gente, eu me divertia muito, muito, muito mesmo. É muito bom. Hoje já não mais, porque as coisas mudam, tem outras dificuldades, mas eu podendo ir, eu vou. Não deixo de fazer as coisas que realmente me dão prazer, que eu gosto. Tudo na medida do possível. É roupa, é o cabelo, é uma maquiagem. Se estiver de acordo com os meus padrões,
Se eu me sinto bem com aquilo, eu vou usar, eu vou fazer. E você também tem que fazer o mesmo. Não fica se privando de certas coisas. Ai, porque hoje eu não posso mais fazer isso, hoje eu não posso mais ali, eu não posso mais beber um vinho. Não, pode sim, com certeza, né? É, então a gente tem que deixar essas coisas acontecerem, esses hábitos. E também assim, em relação à amizade, a gente tem que manter, porque é uma amizade antiga, é uma amizade boa, então merece ser mantida. E também a gente dar brecha, dar caminho, olhar para frente e deixar que novas amizades aconteçam em nossas vidas, que isso é muito importante. A gente não vive só, a gente tem que ter esse apoio. Agora, meus amores, vou falar uma coisa para vocês. O que é fato? Fato, a beleza dos 60 anos. A beleza dos 60 anos, de chegar aqui assim, sabe? Risonha, com saúde, gostoso. É isso que eu quero passar para vocês nesse vídeo de hoje, sabe? Tô abrindo meu coração aqui para vocês, emocionada até, mas feliz por eu poder estar aqui e estar trazendo essa palavra para vocês, sabe? Essa palavra de fé, de amor, de força, de garra, sabe? Para a gente poder entendermos juntos o que é chegar aos 60 anos, sabe? É maravilhoso, maravilhoso, graças ao nosso bom Deus. Então, aceitar essa trajetória de chegar aqui nos 60, com liberdade, com expressão, é fato, é fato. Nós chegamos, estamos aqui. Então é uma realidade, a gente pode deixar aqui que nós temos um legado para deixar, para contar, que tem pessoas que vai falar, poxa vida, olha, fulano fez isso, fez aquilo e conseguiu. É isso que a gente tem que se engrandecer, né? Então, se amar, se dar valor e ser ativa, isso é chegar aos 60 anos com aceitação. O segundo tópico. Depois nós vamos estar relembrando esses tópicos que eu estou falando bastante, né? Não tem coisas, mas temos coisas lindas também. Não é só problemas, não. Por exemplo, ao mesmo tempo que a gente aprende a valorizar as coisas simples, temos que aprender a valorizar as coisas simples, como a gente valorizar a nossa casa, organizada, aconchegante, um café, e tomar um café com um amigo, sentar num barzinho à tarde, no fim de semana e, sabe, saborear aquele café, um chazinho, um biscoito com uma amiga, é muito gostoso, né? Ir ao cinema, curtir a família, ir num baile, né? Ou se não, a gente tá em casa, a gente curtir os nossos bichinhos de quatro patas. Gente, isso é maravilhoso. São, como que eu posso dizer? São os nossos fiéis escudeiros que estão dentro da nossa casa, que convivem com a gente todos os dias, né? Então, isso é muito importante. Faz parte do nosso cotidiano, né? Eu tive que marcar essas coisas aqui no meu caderninho, como eu falo para vocês que eu marco, porque é muitas coisas, então a gente, para não perder o fio da meada, eu tive que marcar, né? Terceiro ponto, são 4. Esse nós estamos no terceiro. Fé e força. A fé, para mim, para nós, é a coisa essencial, é mais importante a gente poder manter a nossa fé, estar em evidência. A nossa fé tem que ser uma fé ativa, tem que ser uma fé viva, não pode ser aquela fé morta, sabe? É através dela que a gente cria força, que a gente fala assim, eu vou continuar, eu não vou desistir, sabe? É isso, a fé em Deus, a fé na palavra, ter Jesus nas nossas vidas, na frente, nos aconselhando, a gente tendo ouvidos para Ele, porque Ele nos ouve, né? Então a gente tem que ouvir o chamado de Deus também. E isso é uma fé ativa, sabe? Uma fé que tá ali, sempre se renovando, não fica ali paradinho, tímida, é uma fé viva, né? E não desistir. Gente, a gente não pode desistir. Não pode desistir, a não ser quando é uma coisa assim muito grave, uma doença que realmente a gente sai de si, então aí a gente
tem que estar na mão de Deus e Ele faz o melhor para a gente. Mas enquanto isso, nós não podemos desistir. Eu tive câncer, um dia eu vou comentar aqui com vocês, aos 47 anos. Fui a primeira da minha família a ter, né? Aos 47 anos, a minha filha, se não me engano, estava com 10 para 11 anos, eu sei que ela não podia nem entrar no hospital ainda. Mas não desisti, porque eu queria voltar para minha casa. Eu queria estar aqui, queria ajudar a minha mãe, ajudar a minha filha, ver o meu irmão que estava aqui também, sabe? Então, foram episódios, coisas que acontecem, que aconteceu na minha vida, que não me deixaram desistir. A fé, tive muitas aprovações, Deus realmente me mostrou que Ele existe, que Ele está presente em nossos corações. Basta a gente acreditar e querer sentir esse amor, essa coisa permanente que Ele tem por nós, sabe? Muito lindo. Então, dentro dessa fé, existe esse encontro de paz, de amor, porque a gente se sente tranquila, sabe? No coração, se sente alegre, se sente paz, com força para continuar, estar sempre se renovando na presença dele. Quarto e último ponto de reflexão: liberdade e leveza. Gente, ter liberdade de ir e de vir, com essa leveza, com essa posição que a gente se encontra, é viver assim, nesse livre arbítrio que a gente vive, sem medo, sem consequências de ficar se preocupando, se cobrando. Ai, será que eu posso? Será que eu não devo? Será que eu posso fazer isso? Não, você tem essa liberdade, essa leveza, porque você conquistou esse seu espaço. Eu conquistei estar aqui na minha casa. Não foi eu assim propriamente que conquistei desde lá, mas estou fazendo jus para estar aqui, para merecer estar aqui, para merecer eu conquistar mais coisas que eu acho que para mim são necessárias. Porque hoje você ter um celular, você ter um carro, você ter uma casa, não é para se mostrar, é necessidade, é necessidade. Então é isso que a gente tem que entender, que a gente tem a liberdade e a leveza de fazer isso. Então aprenda a não ser, assim, não se cobrar tanto de você mesmo, sabe? Viva a vida, sabe? Então, é realmente isso que a gente quer chegar nesses 60 anos, chegar assim, com essa liberdade, com essa altivez, com essa sabedoria, com esses pensamentos bons, positivos, alegres, de paz, porque é tão bom você sentir bem e poder passar isso. É o que eu estou sentindo agora. Eu estou aqui de corpo e alma para vocês, realmente de coração. Espero que realmente vocês tenham gostado, né? Estamos chegando ao finzinho e espero que você realmente tenha gostado, você que está aí me assistindo, me ouvindo, que eu possa ter trazido algum entendimento, sabe? Social, psicológico, sentimental, para que você possa se sentir viva. Eu tenho condições, eu tenho poder, eu sou ativa na sociedade. Então, o significado que a gente precisa ter dentro da sociedade é isso. Então, meus amores, eu quero só agradecer, né, que vocês estarem aqui nesse tempo, me escutando, me ouvindo. E agora eu só quero fazer o seguinte, deixar aqui recapitular os 4 pontos, né? Não faz mais sentido, sabe, a gente ficar se apegando àquelas coisas do passado. Então, em primeiro, trabalhar por reconhecimento e por status não faz mais sentido hoje em nossas vidas. Fingir uma personalidade para poder ser aceito. Não, eu não preciso fingir que eu sou para me poder entrar ali naquele bar. Não, eu entro com dignidade, não tô, sabe? Eu entro porque eu tenho capacidade para isso, eu conquistei isso para mim. Terceiro, discutir que você
provar que você está certa. Você não precisa discutir, provar que você está certa nas suas convicções. Você está certa e acabou. Assume, sabe? Bonito, né? A quarta e última. Não se preocupar excessivamente com as opiniões alheias. Foi o que eu falei, é a liberdade que a gente tem de mostrar aquilo que realmente você tem de valor, né? Então, minhas amigas, a vida é bela, é linda e não acaba aqui nos 60. Ela continua e com certeza vai continuar lá no além, com muito mais amor, com muito mais leveza, com muito mais clareza, com muito, sabe, que realmente fala assim, Senhor, muito obrigado, o Senhor me reconheceu. Olha que coisa mais linda, não é verdade? Isso nos dignifica, é a diferença, sabe, que nos faz ter essa responsabilidade, principalmente continuar, sabe? Tudo que pode se tornar mais bonito, que nos ajuda nesse processo de amadurecimento, nesse processo de crescimento, de desenvolvimento pessoal, a gente tem que fazer jus a isso, porque isso é poder perante a sociedade, perante os nossos amigos, para nós mesmos, isso é poder. Bom, é isso. Eu espero em Deus, fielmente em vocês, que vocês tenham gostado. Me desculpe tanto tempo aqui falando com vocês, mas eu tinha que trazer isso, estava me tocando aqui no meu coração. Deus estava falando para mim, não, você precisa falar isso para eles, mostrar o que você sente, o que você sabe. E que se você sabe passar isso, passa para eles com dignidade, passa para eles, porque ninguém conta pra gente. Como que eu faço quando eu chegar com 60 anos? Tem muito mais coisa, sabe? Que nem, por exemplo, a gente pode levantar esse tópico se vocês quiserem, mas como eu levantei esses 4 tópicos aqui, se você tiver um outro tópico, alguma coisinha que não me passou pela minha cabeça, deixa aqui nos meus comentários para mim, falando, olha, o que pode ser, o porquê disso, o porquê aquilo, vamos debater um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou abrir com certeza um espaço aqui para a gente poder ter esse bate-papo assim, sabe? Bem descontraído, bem gostoso, à vontade. Porque a gente gosta de limpar a casa, a gente gosta de mostrar a casa limpa, tudo arrumadinho, mas a realidade também é essa. É a gente saber aonde a gente está pisando, como a gente está pisando. Então eu vim hoje assim realmente de coração, espero que vocês curtem bastante esse vídeo, que venha a servir de bagagem, de experiência, que vocês possam se encontrar, se renovar e falar assim, não, vamos continuar, porque a vida continua, a vida é bela, é bonita, e quem faz dela ser tudo isso somos nós mesmos. Agora, se você ficar moada num canto, vai trabalhar e volta, come, bebe, dorme, toma banho e sai de novo, não vai sair disso nunca, sabe? Então vamos ficar ativas, vamos ficar mais assim, mais presentes na sociedade, mais presentes na vida dos outros, deixar que outras pessoas também venham ficar mais presentes na nossa vida, dar essa oportunidade, né? Isso é muito bonito. Então, meus amores, deixe os seus comentários. Se você está chegando agora, está caindo por aqui assim, sem querer, e se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar sempre ao par das coisas todas que acontecem aqui e tudo que a gente pode conversar. Estou aberta para vocês. Se vocês tiverem vontade de falar alguma coisa, querer saber alguma coisa, com certeza eu vou correr atrás, eu vou estar trazendo para vocês novamente. Então é isso, realmente eu só quero agradecer, sabe, a companhia de vocês aqui, mais uma vez aqui no nosso canal, Casinha 66 Virtuosas, vocês são maravilhosas, abençoadas por Deus, né? Então vocês curtem, compartilha esse vídeo com pessoas assim que estão chegando, já chegaram, já passaram, que estão precisando. Se você também sentir a vontade de dar bater um bate-papo assim, ter um bate-papo desses assim com uma colega, um colega seu,
Eu acho que você pode tirar algum proveito daqui. Eu espero que sim, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todas vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Eu creio que esse vídeo vai sair agora nessa quinta-feira. Espero que tenha tudo certinho, redondinho, para quando chegar aí para você, você possa sentar e me ouvir até o final, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Até o próximo, eu vou ficando por aqui. Ficam todas com Deus. Tchau!